O Apóstolo, segunda parte, capítulo 17, A loucura do Messias. Empoeiradas folhas de figueira apareciam na rua sobre os alvos muros dos átrios. Nos tetos planos e horizontais, mulheres sentadas consertavam as roupas. Dois jovens, envoltos em alvas clâmides, saíram lestamente de uma porta, seguindo em direção da ágora. Um escravo de túnica curta e pernas e braços nus levava para a escola um menino que carregava seus implementos de escrever, um estilete e uma tabela. Na frente de uma das casas havia uma aglomeração de mulheres e velhos, porque uma mulher, cujo marido chegara muito tarde de algum banquete noturno, o expulsara de casa. E os ociosos se haviam reunido para apreciar aquele espetáculo. Forte cheiro de vinagre subia das adegas, cujas portas quase não podiam ser abertas por causa das grandes ânforas de vinho. Dessas adegas saíam homens levando o vinho em odres. Na rua havia uma trempe defronte de uma salsicharia e o ar estava cheio do agradável odor de carne frita. Alguns transeuntes, famintos, escravos, ociosos, vestidos de túnicas curtas e mulheres com os mantos esfarrapados permaneciam nas proximidades da salsicharia com as narinas dilatadas a aspirar, com água na boca, aquele cheiro apetitoso. Mais abaixo, na mesma rua, entre o lagar de azeite e a queijaria, em frente de tavernas e hospedarias baratas, Paulo encontrou a sinagoga de Atenas, separada da rua por um muro. A sinagoga estava fechada. De dia não era utilizada como escola nem pelo tribunal rabínico, segundo se usava noutras cidades. Ninguém havia ali para dar as boas-vindas ao visitante. O chefe da sinagoga, que, conforme Paulo sabia, não morava longe, encontrava-se na ágora a vender tecidos de púrpura aos estudantes ricos, tão numerosos na cidade, que os adquiriam não para si, mas para suas concubinas e dançarinas. O escriba da sinagoga também estava na ágora a vender cântaros. Em consequência, quem chegasse de fora para visitar a sinagoga precisava aguardar que aparecesse alguém. Compadecendo-se daquele forasteiro, visivelmente judeu, que estava ali a esperar, uma judia que morava em uma casa vizinha o convidou para entrar. E, aceitando Paulo o convite, ela colocou-lhe à frente um alguidar de madeira com água morna para lavar as mãos e os pés. Em seguida, ofereceu-lhe uma caneca de leite de cabra e um pedaço de pão. O estrangeiro agradeceu em nome de Deus a sua bondade. Em nome do Deus de Israel, acrescentou a mulher, molhando os dedos na água morna para não falar tão santo nome com as mãos sujas. Em nome do Deus de Israel e de seu santo servo, o príncipe Yeshua, o Messias, disse Paulo. Yeshua, o Messias? Repetiu a mulher admirada. Sim, não ouviste falar dele? Inquiriu o mensageiro, ao mesmo tempo que comia o seu pequeno pedaço de pão. Nunca. Jerusalém fica muito longe. Então o Messias já veio? Nada ouvimos falar a esse respeito. Sim, e se eu vim aqui foi para vos anunciar a sua vinda, respondeu o apóstolo. Quando foi? De que modo veio? E por que não nos avisaram? Há uma semana que veio aqui um rabi mensageiro do sumo sacerdote e nada nos disse a respeito. É que eles não o reconheceram, explicou Paulo. Como? Não reconheceram o Messias? É coisa que não se pode compreender. Então o forasteiro contou maravilhas que a judia escutava boquiaberta e com certa inquietação. Parecia não lhe compreender as palavras.
Mas o que primeiro importava saber era se os judeus deveriam, por aquele advento, deixar as cidades por onde se espalharam para se reunirem de novo em Jerusalém. Era uma pena se tal coisa houvesse de acontecer, disse a mulher, pois naqueles dias seu marido arranjara trabalho como prateiro na Ágora, onde fabricava enfeites para as mulheres atenienses. Era um negócio rendoso, porque havia em Atenas muitos estudantes ricos e até representantes da nobreza romana que haviam trazido muito dinheiro de suas terras. Graças àquele novo e lucrativo trabalho, seu marido comprara algumas coisas para casa, um canapé de bronze e alguns alguidares de cedro. Além disso, haviam comprado a casa onde moravam, estando paga quase metade do preço. E se o Messias já viera, deveriam renunciar a tudo aquilo: à casa, ao trabalho de prateiro na fábrica de adornos, trabalho que rendia tanto dinheiro, e à folga com que então viviam. Deveriam perder tudo isso para irem para Jerusalém. Só Deus sabia o que sofreriam naquela cidade, com tantos judeus chegando dos 4 cantos do mundo, todos, sem dúvida, a procurarem emprego e a arrancarem-se o pão da boca uns dos outros. Não, absolutamente aquela mulher não ficara satisfeita com a notícia da vinda do Messias. E enquanto dizia tais coisas, colocou diante do mensageiro uma malga com azeitonas e uma jarrinha de mel. Melhor seria se tudo ficasse como estava. Com grande prazer ela enviaria seus tributos ao templo se o sumo sacerdote os deixasse ficar naquela cidade. E era o que desejavam mais que nunca depois que melhoraram de sorte. Fossem para Jerusalém reunir-se ao Messias os outros judeus. Quanto a ela, seu marido e os 2 filhinhos que estavam na escola, seria melhor continuarem em Atenas, enquanto as coisas lhes continuassem a correr do mesmo modo. Não foi mais entusiasta a recepção feita a Paulo pelo chefe da sinagoga, quando voltou de sua loja de tecidos na Ágora e encontrou o mensageiro a esperá-lo no átrio da sinagoga. "Por Zeus!" exclamou o homem, que era batoque, pescoço curto, barriga saliente e uma ronqueira asmática que lhe dificultava falar. "Por Zeus, por Júpiter!" Não havia mal nessas exclamações a que se habituara discutindo com os fregueses na Ágora. É em verdade que já andamos zonzos com os mensageiros de Jerusalém. Entre a chegada de um e de outro, mal nos dão tempo de tomar o fôlego. Faz só uma semana que esteve aqui um mensageiro do sumo sacerdote que arrecadou 77 dracmas de dádivas de nossa pequena comunidade. Pouco antes estivera aqui outro dos fariseus que nos levou 50 dracmas de prata. Além desses, temos os visitantes, rabis, pregadores e outros assim. E eis que agora nos aparece mais um. Dize o que desejas e quem te enviou? Aquele que me enviou não o fez para eu receber, e sim para dar. Não vos serei pesado. Tenho o ofício de tecelão. Com pelo de cabra teço panos para barracas e mantos. Algum dentre vós não me poderá arranjar serviço durante minha estada em Atenas? Trouxe meus instrumentos na trouxa. Quanto ao que vos der, não pedirei paga, pois quem me enviou disse: por coisa nenhuma me obtivestes, por isso, por coisa nenhuma me dareis. Grande novidade um rabi chegar de Jerusalém em uma missão e não pedir auxílio dos irmãos, e sim ganhar o pão cotidiano com o trabalho de suas mãos. Jamais se ouvira tal coisa. Os judeus atenienses já tinham ouvido dizer que os rabis de Jerusalém ganhavam a subsistência desse modo e ensinavam a lei sem receber recompensas. Mas nunca haviam posto os olhos num desses. Todos os que vinham eram com o fim de reunir dádivas. E, mudando completamente de tom, o chefe da sinagoga disse a Paulo: anexo à sinagoga há um pequeno albergue para os mensageiros que vêm visitar-nos. Costumamos também sustentá-los com o tesouro da comunidade.
Tem sido essa a norma e as nossas mulheres piedosas providenciarão para que nada te falte. E no sábado ouviremos o que nos tens a dizer. Aceitando a temporária hospitalidade, Paulo não procurou logo serviço, pois não sabia que tempo duraria sua permanência em Atenas. Sentia-se impaciente pela chegada de Timóteo e Silas, para saber o que sucedera em Bereia e Salônica, pois seu coração se sentia inquieto por causa destas cidades. Tinha ainda um resto do dinheiro que ganhara em Salônica ou Tessalônica, segundo lhe chamavam. Gastara a maior parte desse produto de seu trabalho no pagamento da passagem dos bereenses que o acompanharam no percurso marítimo. No sábado, terminada a leitura da lei na sinagoga, Paulo teve permissão de seu chefe para subir ao púlpito e pregar aos fiéis. Ao dar essa permissão, o arquissinagogo lhe sussurrava: "Faze um sermão bem pequeno. Trabalhamos bastante toda semana e, como o sábado é nosso dia de repouso, gostamos de passá-lo em casa." Paulo começou a falar no Messias, que já viera e não fora reconhecido, e a quem torturaram e mataram pelos pecados dos homens. Provou, consoante seu costume, com as palavras dos profetas, que tudo isto deveria suceder, e citou todos os trechos das Santas Escrituras relativas ao advento, ao modo de viver e à morte do Messias. E agora, sabei que o Messias foi o primeiro a ressurgir dos mortos e que em breve voltará para julgar todos os homens do mundo. E no dia do julgamento, a única salvação será a fé no Messias. Se vós o reconhecerdes e confessardes, afirmando que ele ressurgiu dos mortos por obra de Deus, tereis garantida a salvação. E o Messias virá não só para os judeus, como também para... No meio do sermão, Paulo notou que muitos ouvintes cochilavam e outros tinham saído da sinagoga. Quanto aos que ainda ouviam, compreendeu que só se interessavam pelas consequências que a vinda do Messias teria para suas condições pessoais. "Por Deméter!" exclamou um judeu alto. "Será uma atrapalhação se todos precisarmos voltar para Jerusalém? Eu, pelo menos, não irei. Vá quem quiser. Meus negócios de vinho são aqui. Mesmo sem o Messias, poderei ir vivendo como judeu." "Por Hércules!" exclamou outro ouvinte de barba curta, bem cuidada e olhos sombreados de preto. Vestia-se como um ateniense letrado, com um manto a cair-lhe em harmoniosas dobras. "Por Hércules, pertenço a uma antiga família ateniense." Ele falava com as maneiras de um ateniense bem educado. "Meu avô veio para aqui como mensageiro do sumo sacerdote Hircanos, cuja estátua se vê na Ágora, e resolveu instalar-se nesta cidade que é a capital do mundo, dedicando-se ao comércio de importação de vinhos. Meu pai fez a empresa prosperar até o ponto em que se encontra. Já possuímos vinhedos próprios e filiais e escritórios nas principais cidades da Grécia. Pela minha parte, frequentei as melhores academias de Atenas. Sou da escola dos estoicos e tenho muitos amigos aqui. Minha irmã se casou com um membro do Areópago. E agora vem este homem dizer-nos que o Messias já veio? Quer dizer que devo arrumar as malas e partir da cidade em que nasci para a cidade santa, para tornar-me um súdito do Messias? Não, tal coisa não me convém." "Por Zeus, o justo, também digo que não. Muitos mensageiros têm vindo procurar-nos pedindo dádivas para o templo. Isto podemos compreender facilmente. Outros as pedem para os fariseus, também é compreensível. E quanto a este, que é, afinal, o que deseja?" Neste momento, na sinagoga, todos os que não dormiam discutiam animadamente. Alteavam-se as vozes. Por fim, o chefe da sinagoga subiu ao púlpito para acalmar os crentes. "Boa gente!" gritou. "Acalmai-vos!
Não vedes a importância da mensagem deste irmão que veio de Jerusalém? Trata-se nada menos que do Messias ben David, por quem o povo de Israel está esperando há tanto tempo. E o Messias já veio. Os romanos o mataram, mas ressurgiu dos mortos e foi o primeiro a quem isto sucedeu. Ele apareceu ao mensageiro que temos diante de nós e mandou-o que fosse procurar o povo de Israel em todos os confins do mundo para levar a notícia de seu advento. Ora, se isso for verdade, todos os que aqui nos achamos temos o dever de deixar nossas casas e pomares, nossas lojas e oficinas, nossas vinhas e granjas, os cavalos e as mulas que aram a terra, para com cânticos e músicas irmos a Jerusalém, nos atirarmos aos pés do Messias, dizendo-lhe: aqui estamos para reclamar nosso quinhão na herança de Israel. Mas tu nos dizes, e o chefe da sinagoga se dirigiu para Paulo, tu nos dizes que não foi o Sinédrio de Jerusalém que te enviou e que ele não confirmou tua missão, nem sabe coisa alguma a tal respeito. Tens carta do sumo sacerdote para mostrar-nos? Foste-nos enviado por outra congregação que nem sabíamos que existisse. Afirmas que foi o Messias que te mandou anunciar essas novas até os confins do mundo. Seja como queres, concordamos com isso. Estamos prontos a ouvir tuas palavras, os mandamentos e instruções que nos disseres em nome do Messias. Mas trazes prova dessa ordem do Messias, de que foi ele e não outra pessoa que te mandou aqui? Tens contigo algum sinal qualquer, coisa que confirme tuas palavras para nos convencermos de que o Messias te apareceu e face a face conversou contigo como conversa um homem com outro? Mostre-nos então essa prova. Declaraste que não vieste operar milagres e que devemos crer no que disseres, sem que seja preciso abrir-se o teto da sinagoga para vermos os carros de fogo trazendo o Messias? É apenas baseados em tua palavra que devemos repudiar a lei de Moisés e abandonar nossas casas, nossas lojas e nossos campos para irmos contigo a Jerusalém? É assim que devemos proceder? Dentre os presentes, um gritou: não vês que esse homem é um impostor? Só falou absurdos? É um impostor! É um impostor! Não é tal, e sim um rebelado contra a palavra de Deus que quer desviar-nos da senda da fé. Expulsemo-lo! Receoso, o chefe da sinagoga bradou, dominando as mais vozes: não, ele não é um impostor. O que tem é que não é muito certo da cabeça, concluiu, apontando a testa. Romperam fortes gargalhadas que fizeram as paredes tremer. Essas gargalhadas produziram o efeito desejado, pois fizeram dissipar-se a cólera dos ouvintes e a ameaça de violência contra o apóstolo. Mas Paulo não era homem a quem os motejos fizessem desanimar ou afastar-se de seu intento. Quantos sacrifícios já não fizera pela fé? Que teria no mundo e que seria sem a crença do Messias e os serviços pela causa dele? Os judeus ignorantes e rudes de Salônica o ouviram com mais respeito do que os degenerados judeus de Atenas. E até os que o haviam hostilizado com todas as suas forças revelavam mais verdadeira fé do que os atenienses. Achou mais toleráveis os maus tratos e vitupérios da gente simples e sincera de Icônio do que as zombarias daqueles judeus. Com os de Salônica, Icônio e Antioquia, ele se sentia mais estreitamente unido pelos vínculos comuns da esperança de Israel, ao passo que em Atenas só encontrou cepticismo e indiferença. Por isso, depois do sábado, esperou com mais ansiedade do que nunca Timóteo e Silas, que possivelmente viriam da Bereia e da Salônica, trazendo confortadoras notícias. Salônica, afinal, era a pedra de toque de sua obra. Prouvesse a Deus que seu trabalho lá frutificasse.
Deus poderia fazer suas palavras penetrarem as cabeças duras e os corações de ferro daqueles seus irmãos. Enquanto isso, tinha que ficar inativo. Nem mesmo tratou de procurar serviço. Como suas necessidades eram reduzidas, bastava-lhe o resto das moedas que trouxera. O duro banco do albergue não lhe recusaram isto, era-lhe o suficiente para as poucas horas em que se permitia dormir. Evitou o mais possível ir até mesmo às casas das pessoas melhores, pois também algumas destas se haviam rido dele na sinagoga. Afinal, sendo ele, Paulo, um rabi de Jerusalém, não lhe proibiram falar segunda vez na sinagoga, nem se recusavam a prestar-lhe atenção quando particularmente lhes falava. Diariamente, Paulo ia à sinagoga, onde, vez em vez, achava alguém para ouvir-lhe as palavras. Escutavam o que ele dizia, mas não deixavam de sorrir, replicando: Sim, sim, já te ouvimos falar isso. Disseste que o Messias já veio e te mandou vir pregar entre nós. Numa noite em que Paulo jazia em seu duro banco do albergue, antigas feridas, as mesmas que torturavam sua mocidade, abriram-se de novo. Dúvidas o empolgaram como uma fera empolga a vítima. Sentia o fato de seus companheiros não estarem ali para o confortarem e animarem. Pela 100ª vez repetiu para si a irrespondível pergunta: por que os judeus repelem minha mensagem? O Messias mandou-me anunciar novas da mais alta importância. No entanto, quando lhes falo, não vejo qualquer esperança despontar dos escaninhos secretos de seus corações. Nenhum cântico vibra em seu sangue, que desde a antiguidade traz as recordações das velhas profecias e das palavras dos nossos antepassados. Em vez disso, há tumultos e escárnios, e o mais alto favor divino à nossa raça se transforma em maldição. Paulo recordou-se de todas as cidades em que já revelara a boa nova aos judeus e da animosidade que teve como recompensa. Evocou os rostos carrancudos e os ímpetos de fúria e agressão dos judeus. Mas no sangue dos gentios, tão diverso do sangue deles, dos gentios que nada sabiam sobre o Messias, foi que repercutiram as palavras divinas numa reviviscência das aspirações que Deus lhes incutira no tempo da criação do mundo. E o eco divino aumentava, tornava-se um hino de triunfo, transfigurava as feições. Quanto ansiavam agora pelo Messias! Meu Deus, por que fechaste com trancas de ferro os ouvidos dos homens de minha carne e meu sangue? Por que minhas palavras não os penetram? Não fomos forjados no mesmo fogo? Não espero como eles o Messias e não conheço os mais secretos esconderijos de suas almas, onde a semente do Messias espera a ocasião de germinar? Por que motivo a herança do meu sangue não fala à herança do sangue deles? A causa não pode ser eu afirmar que o Messias revogou a pequena lei que o separava do resto do mundo, pois não compreendem que todas as leis, todas as bem-aventuranças e todos os mandamentos se contêm na grande lei do Messias. Foi pela esperança de Israel, pelo Messias, que eu afrouxei o rigor da lei menos importante. Não, a razão deve ser outra. Parece existir entre mim e meus irmãos uma grande muralha onde as minhas palavras embatem, caindo na areia. Repelem o amor que lhes tenho, o meu desejo de salvá-los e a minha mais alta aspiração. Os corações de meus irmãos se acham trancados para as minhas palavras como estão para impurezas e abominações. Por que será? Por alguma coisa impura ou má que em mim exista? Será porque estas mãos derramaram sangue inocente? Porque concorreram para a morte do justo?
Como posso saber que minhas culpas me foram perdoadas, que estou limpo do pecado, se as minhas palavras, que deveriam ser o toque de trombeta anunciando a salvação, soam aos ouvidos de meus iguais como os desafios de um inimigo? Quem sabe se não passo de um inimigo que surge nas suas cidades? Serei realmente um mensageiro da bem-aventurança divina? Mas Paulo subitamente viu nas trevas centenas de rostos de judeus simples, como José, Simão, Judas e Menahem, tendo nos olhos a radiosidade da fé. Seus corpos estavam riscados pelas cicatrizes dos açoites. Via-se num campo de apedrejamento e, entre eles, com o corpo semioculto num monte de pedras, o anjo com as asas distendidas e os braços erguidos para o céu, anjo de cabelos e barbas vermelhos, como a encarnação de Estevão. Os olhos dilatados e os lábios entreabertos, como se a morte os houvesse feito silenciar no meio de uma invocação. Todavia, por uma estranheza, aquele rosto não era só o de Estevão, mas também o dele, Paulo. E apesar disto, ele não era o anjo semicoberto de pedras, e sim achava-se à beira da cova, no campo de apedrejamento, sentado de pernas cruzadas e tendo sobre elas um monte de roupas. A seu lado estavam as testemunhas, que eram seus próprios companheiros, com os braços, pernas e peitos descobertos a atirarem pedras no vulto do anjo, no Paulo Estevão de cabelos vermelhos. O outro Paulo, que estava na beira da cova, mostrava-se pálido de comoção, os olhos semicerrados com um brilho de rancoroso júbilo e lábios contorcidos em trejeito de gozo à vista do sangue que corria. Um tremor agitou-lhe o corpo e ele, deitado no duro banco, murmurou: "Meu Deus, sou um assassino. Como poderão ouvir minhas palavras? Purifica-me de minha culpa, socorre-me." E, assim falando, fechou os olhos como se desse modo pudesse enxotar a visão. Não era Estevão que lhe desagradava contemplar, e sim ele próprio, o Paulo da beira da cova. Essa imagem o horrorizava. Através das pálpebras apertadas saíam chispas de fogo e toda a sua carne parecia triturada. Aquelas noites de Atenas deram a Paulo a oportunidade de pensar em si, de devassar os segredos de sua alma. Em meio de suas sombras, ele era, a um tempo, juiz e testemunha. Via de novo sua vida e era como se estivesse cardando sua alma, como cardava pelo de cabra para tirar-lhe as impurezas. Pelas manhãs sentia-se mais bem disposto, pois, com a passagem dos dias, a confiança lhe retornava. E assim como um jumento retoma o jugo, ele voltava ao trabalho, pois o trabalho era a sua distração. Destarte, naquele período, ele caiu e tornou-se a erguer-se, e a graça de sua fé renovou-lhe as forças para prosseguir na sua missão. E a si mesmo, Paulo aplicou o versículo das Sagradas Escrituras: "Se não fosse trabalhar pela tua lei, sentir-me-ia perdido em minha miséria."